Entrevista do dia. Giovana Simioli. É isso aí, Cabreira, estamos de volta com o programa Rotativa no ar e na entrevista do dia hoje nós recebemos a doutora Maria Cristina, ela é médica ginecologista e nós vamos falar aí sobre o Janeiro Verde, que faz um alerta para a população sobre o câncer do colo do útero. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Bom dia, Gi, bom dia a todos aqui que estão no estúdio, Cabreira, Borgato, Arthur. E bom dia também a todos os ouvintes da Difusora, obrigado também pelo convite, por estar aqui para podermos falar um pouco a respeito do Janeiro Verde, a respeito da prevenção do câncer de colo de útero, né? É isso aí, doutora, fala pra gente, o que é o câncer do colo de útero? Isso, todo câncer, na realidade, o que ele é? É um crescimento desordenado das células do epitélio de alguma parte do nosso organismo, desde a pele, na mama, intestino, né, estômago e útero. Também nós temos o câncer de colo de útero e o câncer de corpo uterino. Mas nosso alvo realmente é o câncer de colo uterino, que ele, depois, né, nós temos 3 cânceres mais prevalentes nas mulheres. O primeiro é o carcinoma de pele, que no mundo inteiro é o câncer mais prevalente, é o carcinoma de pele. Depois do carcinoma de pele, nas mulheres, o carcinoma mais prevalente realmente é o câncer de mama, né, que a gente bate muito na tecla da importância da prevenção. E o terceiro, então, câncer mais prevalente é o câncer de colo de útero. E que ele tem, assim, um aumento da incidência, principalmente após a segunda década de vida, permanecendo aí até mais ou menos em torno dos 50 a 60 anos, é que nós temos as maiores incidências de câncer de colo de útero. E ele é provocado, a gente sempre diz que, na realidade, o câncer de colo de útero, ele é um tumor sexualmente transmissível. Por quê? Porque quem causa o câncer de colo de útero é um vírus, que é o HPV, o papiloma vírus humano, que todos nós conhecemos muito bem. Só que nós temos diferentes tipos de papiloma. Então, nós temos os papilomas que nós chamamos de não oncogênicos, ou seja, aqueles que praticamente não têm risco de formar câncer de colo de útero, mas que eles causam as famosas verrugas vulvares. Então, sempre que nós vemos pacientes com verrugas vulvares, nós sabemos que ela é portadora de HPV não oncogênico. Mas nós temos também aqueles HPVs que nós chamamos de oncogênicos. O que é isso? São HPVs que eles entram no núcleo da célula e eles acabam alterando o genoma da célula, causando então esse crescimento desordenado do epitélio do colo uterino. Só que o grande problema do HPV é que normalmente ele não atinge só o colo. Ele pode atingir também todos os outros epitélios do trato genital inferior, principalmente vagina e vulva. Então, nós podemos ter, por causa do HPV, não somente o carcinoma de colo, mas também os carcinomas de vagina e de vulva associados. Tanto que sempre que uma paciente vem com uma lesão suspeita de carcinoma de colo, nós fazemos uma avaliação completa do trato genital, porque ela pode ter outros tumores concomitantes, tá? E como é que nós fazemos, né, então, rastreamento do câncer de colo de útero? O Ministério da Saúde preconiza que sejam colhidos, são assim, eleitas, né, para fazer o rastreamento do câncer de colo de útero as pacientes entre 25 e 65 anos de idade. Por que isso? Porque realmente aquilo que eu falei, a época que nós temos uma maior prevalência do aparecimento do carcinoma. E como que é feito, então, esse rastreamento? O rastreamento é feito através do exame que todo mundo conhece, o exame de Papa Nicolau, que não tem nada a ver com o Papa, é porque o Papa Nicolau foi um médico grego que descreveu as alterações lá há mais de 100 anos e elas continuam valendo nos nossos meios até hoje. Lógico, houveram algumas modificações nas classificações, mas são as mesmas alterações, tá?
e também conhecido como exame preventivo do câncer de colo de útero. Então, como que é feito? A gente faz inicialmente 2 exames consecutivos a cada ano. Então, por exemplo, se eu colho hoje meu primeiro exame, dia 12 de janeiro de 2023, vou colher novamente em janeiro de 2024. Se eu tiver 2 exames consecutivos normais, eu posso passar a colher a cada 3 anos, tá? Por que falar assim, nossa, mas não tem necessidade de colher todo ano? Não. Por quê? Porque as alterações provocadas pelo HPV, elas são de crescimento lento. Bastante lento. Tanto que, às vezes, um carcinoma de colo de útero, ele pode levar até de 10 a 20 anos para se manifestar. Então, muitas vezes, eu ouço as pacientes falando assim, mas eu não gosto de fazer Papa Nicolau, né? Não gosto de ir no médico, eu não gosto de procurar a doença. Então, a gente diz assim sempre, que você não está procurando doença, você está prevenindo a doença, tá? E o importante não é a medicina curativa, mas sim a medicina preventiva, que é o principal. Porque, como eu disse, esses tumores, eles são de crescimento bastante lento. Se eles são de crescimento bastante lento, eles são totalmente preveníveis. Então, eu falo assim sempre que morre de câncer de colo de útero hoje em dia, quem quer? E ainda morre mulher com câncer de colo de útero? Ainda morre mulher com câncer de colo de útero. Infelizmente, eu não pensei nisso, eu poderia ter trazido os números, tá? Mas nós temos realmente... Eu tenho aqui um número, doutora. Números altos de morte por câncer de colo de útero, exatamente por isso. Porque as pacientes não vão procurar fazer o preventivo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, isso. Foram registradas cerca de 6.500 mortes decorrentes do câncer no Brasil em 2019. Exatamente. No estado de São Paulo, estima-se que 3,6 a cada 100 mil mulheres morreram da doença no mesmo ano. Sim, então os números ainda são muito altos, apesar de todas as campanhas que nós fazemos para a prevenção, tá? Vocês veem que hoje, em qualquer lugar, qualquer posto de saúde, você pode colher, né? Nossa, se eu tenho um professor que, se ele me ouvir falar posto de saúde, ele manda me matar, tá? Mas a gente fala assim que é o mais fácil para as pessoas entenderem, tá? Isso. Então, qualquer unidade de saúde, você pode colher o Papa Nicolau, está disponível de graça, né? Não tem falar assim, eu não tenho dinheiro para fazer, eu não tenho condições de fazer. Não tem por que não fazer. E não tem que esperar a campanha, né, doutora? E não tem que esperar as campanhas. E hoje, ainda, nós fazemos 2 campanhas anuais, na realidade, não são apenas uma, né? Então, nós fazemos, normalmente, a campanha em janeiro, para comemorar o Janeiro Verde, mas nós fazemos também concomitante a campanha do carcinoma de mamas em outubro. Então, a gente faz junto, novamente, em outubro. Então, além de nós termos 2 campanhas no ano, qualquer unidade de saúde você vai, você agenda e você colhe, né? Hoje, nós ainda temos mais uma grande vantagem aqui em Fernandópolis, porque, como infelizmente nós estamos sem o internato da Universidade Brasil na Santa Casa, então nós estamos fazendo os atendimentos nas unidades de saúde. E hoje, diversas unidades de saúde do município contam com ginecologista atendendo, porque nós estamos lá junto com os alunos, para que eles possam aprender, só que tem, então, os ginecologistas como professores acompanhando esses alunos para poder colher esses Papa Nicolau. Então, hoje não tem desculpa em Fernandópolis para você falar, eu não vou porque eu não quero ir com o médico lá do posto, porque é médico generalista, eu não tenho confiança, então não tem por que não fazer, tá? Então está disponível hoje em diversas unidades de saúde
A gente tem ginecologista junto com os alunos fazendo, lógico. São os alunos que colhem? Sim, mas os alunos não fazem nada sem um preceptor junto. Então, o professor está junto, orientando, fazendo. Então, é como se fosse o médico que estivesse colhendo. Doutora, Tá? e quando a gente fala assim, inclusive busca se fortalecer, principalmente entre adolescentes, a campanha de vacinação contra o vírus HPV. Sim. É outra forma de prevenir. É outra forma de prevenção, né? Então, a vacina do HPV hoje ela está disponível nas unidades de saúde, né? Já desde 2012, tanto que nós já estamos vendo o resultado dessa vacinação, porque nós temos observado uma redução do número de pacientes com aquilo que nós chamamos de neoplasias intraepiteliais. O que é isso? As neoplasias intraepiteliais são as lesões precursoras do carcinoma de colo. Então, como essa vacinação já vem aí há 10 anos, a gente tem observado que está caindo realmente o número de pacientes com HPV, mas ainda se encontra muito alto. Então, o que a gente orienta para as mães, né? Levem suas filhas a partir dos 10 anos de idade para tomar a vacina. E como a senhora disse no começo, que é um vírus transmissível pela relação sexual, Exatamente. O menino também deve tomar, porque E evita não câncer só de as pênis. meninas, mas também os meninos, realmente. Por quê? Porque os meninos também são portadores. E a gente tem observado, né, um aumento da prevalência também do carcinoma de glande, né, do carcinoma do pênis, da cabeça do pênis, como diz o pessoal. Então, tem que fazer a vacinação, tanto de meninas quanto de meninos. A vacinação para os meninos começou há menos tempo, tá? Mas hoje já está disponível também a partir dos 12 anos de idade para os meninos e a partir dos 10 anos para as meninas. E isso é importantíssimo, porque é lá na frente que nós vamos ver o resultado dessa vacinação, né, com a diminuição do aparecimento do câncer de colo de útero. Doutora, se a criança ou adolescente não tomou nessa fase da vida, pode tomar depois de mais velho? Pode sim. O que acontece? Lógico, quanto mais velha a pessoa menor é a resposta imunológica do organismo. Tanto assim, que é no máximo até os 45 anos, salvo engano, que a gente faz a vacina, tá? Por quê? Porque depois de uma certa idade, a resposta imunológica, né? O organismo já não vai produzir tantos anticorpos como ele deveria produzir, sendo que a fase de maior produção de anticorpos é em torno dos 20 aos 25 anos. Então, por isso que é importantíssimo tomar a vacina. Porque com o passar do tempo, o organismo vai estar produzindo esses anticorpos e a partir do momento em que a pessoa tem o contato com o vírus, mesmo que seja um vírus diferente daquele que a vacina produz, que a vacina contém, o organismo já vai reconhecer aquele material genético, então o organismo já vai conseguir combater aquele vírus. E realmente a gente observa que mesmo pacientes que já tiveram contato com o vírus, que já eram portadoras do vírus, elas tomam a vacina e a carga viral dessas pacientes tende a reduzir. Agora, a gente vê que é um grupo ainda muito reticente em vacinação, né? Esse grupo de jovens, né? Eles são muito reticentes e muitas vezes as próprias mães ainda têm assim Tem um certo receio ainda? Não é um receio. Infelizmente, nós ainda temos muitas mães que pensam da seguinte forma: eu não vou dar vacina para minha filha para proteger, para não incentivar a minha filha a procurar relações sexuais, né? Então, da mesma forma, como muitas vezes a menina vem no consultório, a gente conversa, começou a namorar, né?
A gente fala, vamos dar um anticoncepcional, vamos orientar, usar camisinha, porque também é importantíssimo usar camisinha, porque eu falo, o anticoncepcional ele previne filho, mas não previne doença sexualmente transmissível. E não é só o HPV, nós temos a AIDS, a sífilis, a gonorreia, uma dezena de doenças sexualmente transmissíveis que estão aí soltas, né, na praça, a gente diz. Então, usar a camisinha é importantíssimo também. E aí a gente fala para as mães, né? Vamos dar um anticoncepcional, vamos orientar, vamos ensinar a usar camisinha, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Ah, não, eu não quero, porque se eu fizer isso, eu vou estar incentivando a minha filha, né? E isso é ruim. Por quê? Porque a menina vai fazer de qualquer jeito, né? Infelizmente, eu falo assim, as filhas de todo mundo são iguais, né? Todas têm o desejo sexual, né? A internet está aí, agora então a escola falando que tem que ensinar sexo na escola, né? Então, tudo isso aí se torna uma situação muito complicada. Por isso a gente tem um aumento da prevalência também das gravidezes entre adolescentes e tudo. Muitas vezes até pela política da própria mãe de não querer dar para as meninas, né, uma prevenção, de não orientar, de não falar. A falta de informação ainda... A falta de informação ainda é muito grande. É grande. A falta de informação, a senhora diria que é o fator principal para a prevenção de muitas doenças, inclusive com a vacinação? Sim, a gente fala assim, ó... eu acho assim que você não tem que assinar, não tem nada, tá? Por favor, não me interpretem mal. Mas eu acho assim que a gente não tem que ficar ensinando certas coisas na escola. Mas com relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, eu já fiz muita palestra em escola falando a respeito disso. Prevenção da gravidez na adolescência, né? Orientação de que essas meninas têm que se preparar, têm que estudar, têm que melhorar de vida, têm que crescer, né? E então é um monte de coisa que a escola tem que orientar, juntamente, apesar de que eu falo assim, que a escola não é 100% responsável. Na realidade, o principal responsável pela orientação, educação do filho, dar inclusive essas orientações sobre essas prevenções, faz parte principalmente dos pais, né? Isso é função fundamental da família. Sentar e orientar. A escola só vai complementar, né? Mas o principal responsável realmente por orientar essas meninas, orientar essas jovens, tanto para a prevenção do câncer de colo, das demais doenças sexualmente transmissíveis e das gestações indesejadas na adolescência principalmente, é função da família. E muito dessa preocupação de vacinação, de prevenção, decorre porque cada vez mais cedo os jovens estão iniciando a vida sexual, né, doutora? Isso é uma realidade. É uma realidade que a gente tem enfrentado, né? A gente tem visto aí meninos de 12, 13 anos, né, na vida sexual ativa. E a nossa maior preocupação o quê? Que infelizmente essas meninas, né, esses meninos, eles não têm um parceiro fixo, né? Então a gente vê muita troca de parceiros com muita facilidade e isso realmente aumenta o risco de exposição não só ao HPV, mas também a outras doenças sexualmente transmissíveis. E outra coisa que a gente bate muito na tecla com relação à prevenção, não é só o Papa Nicolau, não é só a vacinação, mas também o uso do preservativo, seja ele masculino ou feminino, que também está disponível de graça em todas as unidades de saúde, tá lá, fica lá na frente, a pessoa chega lá, pode pegar, olha, tô pegando um pouco de camisinha aqui, vou levar. Previne 100%? Não, mas previne em torno de 90%, né, as doenças. E aí nós não temos só o HPV, nós temos o HPV, nós temos tido um aumento muito grande dos casos de sífilis,
tá? Quase uma epidemia, né, doutora? Quase uma epidemia, aumentou muito o número dos casos de sífilis nos últimos anos. Gonorreia, né, que nós tínhamos aí dado como esquecida também há alguns anos, hoje nós temos um aumento também dos casos. Então nós temos tido um aumento, né, do HIV, que a gente esperava que caísse, que como o pessoal tivesse um pouco de medo, né, do HIV. Hoje parece que as pessoas perderam o medo do HIV. E o HIV está aí solto, tudo bem, tem um monte de tratamento, mas e a qualidade de vida que essas pessoas têm, né? Vai estar tomando medicação, muitas vezes para o resto da vida. Então, tem que se cuidar, tem que prevenir. E a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, ela auxilia muito. E está disponível em todas as unidades de saúde. Onde quer que elas estejam, as pessoas vão lá e tem, é de graça, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Tem que ter vergonha e ter medo de não usar, porque isso sim pode estar comprometendo a sua vida, é o seu futuro que está em jogo. Então, câncer do colo do útero, vamos recapitular aqui. Temos várias formas de prevenção. Sim. O exame preventivo, que é o Papa Nicolau. Papa Nicolau, exatamente. A camisinha e a vacina. A vacina, tá? Então, se tiver a utilização dessas três coisas, gente, o risco de ter uma complicação, de ter um câncer, cai muito. Né? Então fala assim, é tão fácil se prevenir. Falo todos os dias, sexo errado? Não é, faz parte da vida, né? Todo mundo tem essa necessidade. O problema não é fazer sexo, é fazer sexo de forma irresponsável, né? Então, se você tiver uma responsabilidade consigo, com o seu corpo, então, como se diz, né? A gente está vendo aí muitas campanhas. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Tudo bem, eu concordo plenamente com essa teoria. Cada um faz o que quer com o seu corpo. Agora, as consequências das nossas escolhas é que podem refletir no seu futuro lá adiante. Então, que qualidade de vida você vai querer para você lá no final? Fica assim, né, doutora? Eu escolho, eu faço... E eu colho. E eu colho, né? Exatamente. Eu escolho, eu faço e depois eu vou colher aquilo que eu semeei. Se eu semear flores, eu vou colher flores. Se eu semear espinhos, eu vou colher espinhos. Então, aquilo que nós queremos para o nosso futuro, para a nossa saúde, é cada um que escolhe. E a prevenção ainda é a melhor solução. É a melhor solução. Sim, não resta. Não, é a prevenção, a medicina preventiva, não só com relação ao câncer de colo de útero. Câncer de mama, hoje a gente tem feito muito, né? Prevenção do câncer intestinal. Então, mudanças no hábito alimentar, mudanças, né? Aumento da quantidade de fibras, lactobacilos, que a gente sabe, né? O que previne. A ingesta hídrica, muito líquido nós temos que tomar, e a partir dos 40 anos nós temos solicitado para as pacientes também a realização de uma colonoscopia, porque nós podemos, a cada 2 ou 3 anos nós fazemos colonoscopia. Por quê? Porque se nós pegarmos também as lesões em fases iniciais, as chances de cura desses tumores são muito grandes, né? Então, a maioria dos tumores hoje nós temos como prevenir. Não há como fugir. Hoje a realidade se chama medicina preventiva. É a principal coisa. Outro dia eu postei lá nas minhas redes sociais um vídeo também falando a respeito da prevenção da osteoporose, que é outra coisa que as mulheres têm que ter cuidado. Que as mulheres são as, né, que têm maior prevalência de osteoporose, são mulheres. Por quê? Principalmente após a menopausa, pela deficiência estrogênica, a gente aumenta o risco, tá? Agora, eu vou começar a prevenir a osteoporose também só quando chegar na menopausa? Não, a osteoporose a gente começa a prevenir já
muitos anos antes. Então, prática de atividade física, alimentação rica em verduras, frutas, muito cálcio, né? Tomar um solzinho de vez em quando. Então, tudo isso aí vem para a prevenção. Então, tudo na nossa vida se chama prevenção, né? Vou prevenir câncer de pele, eu falei aqui que é o câncer mais prevalente no mundo inteiro. Tenho que usar protetor solar. Eu mesma já tive carcinoma de pele, porque aquela história, né? Fiquei só trabalhando, esqueci de cuidar da minha pele. Então. Solução? Veio o câncer de pele, que depois disso aí eu morro de medo, vivo cheia de protetor solar. Então, tudo na nossa vida se chama prevenção. E é o mais importante em todas as doenças, tá? Muito bem. Olha, a gente tem muita coisa para falar, né, Giovana? E nós vamos ter a doutora Maria Cristina, já que ela veio hoje, ela vai abrir a porteira dela. Agora aguenta a Giovana mandando mensagem. Doutora, a senhora tem um horário? Um tempinho para A senhora tem um tempinho para bater um papo com a gente? Doutora, a gente arruma. A rotina de consultório ginecológico nos últimos anos? Essa rotina mudou muito? A mesma coisa. A mesma coisa, doutora? La même chose, como se diz, né? Então, graças a Deus, muito trabalho. Até porque as mulheres, vamos dizer, a maioria hoje na população, né, doutora? Cada vez mais temos mais mulheres, né? E outra coisa, que exatamente por causa da prevenção, por causa dos cuidados diários com a saúde, a gente tem observado um aumento da expectativa de vida, né? Sim, eu completei 65 anos agora em dezembro, né? Então, eu falo, e me sinto feliz porque, graças a Deus, exatamente pelos cuidados que eu tenho com a minha saúde, eu não tenho diabetes, não tenho hipertensão, não tenho nenhuma doença, né? Não tenho osteoporose. Tudo por quê? Porque eu venho prevenindo nesses anos todos. Então, eu falo, a gente tem que escolher o futuro que nós temos. Então, deixa eu só fazer um negocinho aqui para terminar. Olha só. Eu era criança, eu passava na frente do cemitério da saudade e eu sempre bati o olho lá em cima, que muita gente às vezes nem observa que tem aquela frase. Se queres viver bem, morrer bem, vive bem. E é uma verdade absoluta. É verdade. Se nós queremos ter um futuro saudável, uma velhice saudável, nós temos que viver bem, cuidando da nossa saúde desde jovem, que é para refletir lá no final. Então, por isso que eu falo sempre, se as meninas, os meninos querem viver bem, querem ter um futuro, cuidem da sua saúde desde agora. Não deixe para depois, não deixe para querer prevenir depois que as doenças já vieram. Aí não adianta mais, né? Grande final, doutora. Tem que prevenir desde cedo. Então, essa frase que eu li quando eu era criança, lá no Cemitério da Saudade, serviu para nortear os cuidados da minha saúde, né? Para quem já pesou 100 quilos, como eu já pesei, certo? Então, na época que eu prestava vestibular, falei, não, eu não posso ficar dessa forma, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu quero viver muitos anos e quero viver bem, porque eu quero morrer bem, porque eu me lembrava daquela frase. Então, eu falo também para todo mundo, cuide-se, viva bem, para poder morrer bem. Doutora, uma honra recebê-la aqui, muita gratidão pela disponibilidade do horário. E muito pedal. Também, né? Porque ela é uma ciclista, né, Borgata? Exatamente. Ciclista de quilômetros aí, né? Amém. Quantos quilômetros você já fez de ciclismo, doutora? O maior que eu fiz foram 126 quilômetros. Meu Deus! Ela foi daqui a Rio Preto, viu, Giovana? Só isso. Só isso. Não, eu fui em Santa Fé do Sul e voltei. Então, é a distância. É a distância, quase para Rio Preto. Então, Meu olha Deus. só, tá vendo, Giovana? Que maravilha! Vamos pegar essa Vamos pegar a bike, exatamente. Vamos pegar esse pegar a incentivo, bike, doutora. que é excelente. É um você viu exercício quanta dica? excelente. Não é? Quanta dica recebemos hoje? Maravilhosa. Então, se queres morrer bem, Viva bem. Vive viva bem. bem. É Obrigado, doutora. Eu é que agradeço a oportunidade, tá? E sempre que tiver,
um tempinho, a gente vem aqui para falar mais alguma coisa de saúde. Muito obrigado. Obrigada, Eu doutora. é que agradeço a vocês a oportunidade. Muito obrigada também a todos os ouvintes da Rotativa no Ar que estiveram aqui, que tiveram toda essa paciência de nos ouvir. Rotativa no Ar.